Quadro Seu Direito no ar, aqui no Balanço Geral desta quinta. Está com a gente aqui na tela do BG a doutora Sandra Krieger, advogada blumenauense, que tem um trabalho intenso a nível nacional. Ela é conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB Nacional, também faz parte do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutora, bom receber a senhora aqui no Balanço Geral, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é uma grande honra para mim estar aqui. Então tá bom, tá mais agora aqui em Blumenau, agora com essa pandemia, não tanto lá em Brasília, né, doutora? Mas a senhora é a relatora aí de um projeto bastante polêmico que já passou no Senado, tá na Câmara dos Deputados, relatora, né, por parte da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, em relação ao projeto das fake news. Esse relatório já está pronto, o que a senhora conclui do projeto das fake news, doutora? Na OAB, a gente fez um exame do teor do texto legislativo e apontou algumas sérias e oportunas indagações, né? E especialmente recomendações para que a Câmara dos Deputados tenha algum subsídio da OAB Nacional em relação à discussão desse projeto. Muito bem. Vamos só, antes de falar um pouquinho mais do que a senhora concluiu, do relatório, enfim, propriamente dito, o que é exatamente esse projeto das fake news, porque ele tem algumas alterações aí nas condutas, né, das pessoas, enfim, das formas, né, que a gente utiliza as redes sociais, os próprios aplicativos, enfim, o que ele basicamente ele está trazendo de novo aí referente ao uso aí, por exemplo, do WhatsApp, doutora? Bem, a gente tem que fazer uma dinâmica para se entender o que é esse projeto. Esse Sim. projeto tem um mérito muito bom que diz respeito ao combate à notícia falsa, à desinformação, à montagem de imagem de pessoas com informações que não correspondem a elas, a criação de perfis falsos nas redes sociais. Então, o mérito desse projeto é enfrentar essa discussão, que não é uma discussão só do Brasil, é uma discussão no mundo. E ele tem alguns pontos bem interessantes nesse sentido, como aumentar as penas em relação a quem, de alguma forma, denigra a imagem dos outros numa rede social, por exemplo. Mas ele estabelece para isso alguns mecanismos que nós estamos discutindo a natureza deles, porque a gente entende que eles podem ferir o direito de expressão, o livre exercício da opinião nas redes. Sim. Então, doutora, pelo que eu entendi, a preocupação da OAB, né, a nível federal, a senhora aqui representando a instituição, é que haja uma espécie de censura, mais ou menos nesse sentido, as mensagens que a gente manda, enfim, até invadir a privacidade do usuário ali, por exemplo, do aplicativo de mensagem, é mais ou menos isso, doutora? É exatamente isso. O projeto, para começo de assunto, ele se autodenomina projeto da liberdade, né? Então, quando a gente fala em liberdade, a gente fala em liberdade de expressão também, não é só a liberdade de ir e vir. E esse direito é um direito constitucional nosso, e a missão da OAB, dentre as várias que ela tem, a defesa intransigente da Constituição brasileira. Nesse cenário do projeto, o que acontece? No momento em que os aplicativos e as plataformas têm que armazenar as informações e as comunicações das pessoas, mesmo de natureza privada, como é o WhatsApp, isso poderá ser objeto de uma invasão de privacidade. Quer porque haja um vazamento indevido de dados, quer porque o Estado possa investigar de 3 meses, né, daqui para 3 meses atrás, aquilo que a informação foi dada. Eu vou dar um exemplo. Há uma comunicação entre nós aqui, entre grupos nossos, compartilhando algum tipo de informação. Se isso ultrapassar, segundo o projeto, de 1.000 compartilhamentos, o que é bem rápido, é bem simples, e 1.000 compartilhamentos, se a gente imagina grupos de WhatsApp, ele poderá agir, esse conselho, verificando o conteúdo dessas informações dali para trás. E aí os aplicativos teriam que armazenar as conversas, o que é principiologicamente contrário a tudo aquilo que a gente imagina de privacidade de comunicação, em especial numa rede privada como é o WhatsApp, ela não é uma rede pública. Sim. Para concluir, doutora Sandra, o que a senhora espera, né? O relatório, até lhe pergunto, já está concluído, vai ter debate ainda na própria OAB Federal, a senhora vai encaminhar isso para a Câmara dos Deputados, através do Conselho, né, Federal da OAB, porque o debate está acontecendo na Câmara dos Deputados sobre o projeto das fake news, já passou no Senado, pode ser aprovado aí logo também na Câmara dos Deputados. A questão, né, de você combater
As fake news, ela é fundamental, a gente aqui apoia, né, isso, até porque nós trabalhamos aqui com jornalismo de credibilidade, notícias reais, fatos reais, né, então ele é importante. Só que o que a senhora imagina do que pode vir, do que pode acontecer e qual é o caminho aí desse relatório agora, doutora? Eu imagino que esse relatório será agregado a uma posição do Conselho Federal num todo e encaminhada pela diretoria. Independente disso, a OAB está participando das audiências públicas e das discussões na Câmara dos Deputados, não voltadas a que não haja um projeto coibindo fake news, mas que a gente possa contribuir para que ele preserve as liberdades e garantias dos direitos, especialmente a liberdade de expressão. Então tá certo. Uma blumenauense, portanto, nesse trabalho e nessa colaboração, né, de aprimorar o projeto de lei das fake news que está sendo discutido agora lá pelos deputados. Já passou no Senado, está na Câmara dos Deputados. Doutora Sandra Krieger, que é aqui de Blumenau, faz parte do Conselho Nacional, tanto do Ministério Público e do Conselho Federal, aí também conselheira federal da nossa OAB Nacional. Doutora, obrigado pela participação aqui no BG Muito Blumenau. obrigada. Grande abraço, até mais. Abraço, boa tarde, tchau.